Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho. Daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho,
seu redor, a vida fora. O sol já se levanta, é um novo dia. Dê seu melhor sorriso e vai em frente. Após a tempestade, a calmaria. Você não é um barco ao léu que as águas vão levar. Também não é a folha que o vento espalha pelo ar. Nada se dá sem que seja vontade divina. Tudo se move ao redor dessa força suprema. Busque em você o clarão de uma nova existência. Numa manhã mais feliz será só consequência. Churá, 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 cha 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 cha, churá, churá, cha 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 cha, churá. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida há uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo
demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio, meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio, meu coração. Que das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consigo enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé, mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou, mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio, meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio, meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio, meu coração. Cada mão está marcada e tu que está cheio, o seu coração. Olá, queridos amigos.
É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos, somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos, assim, toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Bom dia, amigos queridos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de nossa casa. Sempre transmitidas, pelo canal do YouTube. E hoje nós teremos o estudo do Livro dos Espíritos pela nossa companheira Inês Maria. Ela vai fazer uma reflexão em torno das questões 776 a 778, que fala do estado de natureza. Essas questões, elas se encontram na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que trata da lei de progresso. Inês ainda vai nos trazer a prece inicial. E em seguida, a nossa querida amiga Miriam Batista vai fazer uma reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, no item 11, que fala da beneficência. A Miriam ainda vai fazer a prece final. Reflexões importantes, amigos? Então, vamos prestar bastante atenção no momento em que as nossas amigas trarão essas reflexões, É importante que a gente preste bastante atenção, em todo o conteúdo, trazido com tanto carinho, pelas nossas queridas amigas. Gostaríamos ainda de lembrá-los que da descrição do vídeo, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar assuntos importantes, O link, por exemplo, do jornal, do atendimento fraterno, e assim, questões que ficam lá gravadas, e é só acessar para que vocês tenham
a condição de se informarem, né, de todos esses assuntos. Não esquecendo também do like, né, daquela mãozinha, porque quanto mais a gente clicar, né, dando o like, nós vamos ajudar na divulgação do nosso vídeo, na divulgação da doutrina espírita, né? Então é importante que fiquemos atentos até o final da reunião, porque sempre ao final nós temos o grupo de evangelização André Luiz. Esse grupo de evangelização é destinado às crianças, que também faz muito bem aos adultos, né? Todos nós gostamos de assistir, feito sempre com muito carinho pelas evangelizadoras, trazendo ainda a doutrina espírita para todos nós. Que possamos aproveitar este domingo, essa manhã maravilhosa de reflexões em torno da doutrina, e que tenhamos um domingo de paz junto a todos os nossos familiares. Que assim seja. Graças a Deus. Livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, de dia em dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada, metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador, em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com um esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização, age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinho e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre.
Deus, Pai amoroso e justo, estamos aqui, Senhor, para te agradecer mais esta oportunidade de trabalho. Neste momento, queremos te rogar o amparo e a presença dos benfeitores amigos desta casa, para que nos acompanhe nesses momentos em que nos reunimos, em teu nome e em nome do teu Filho Jesus, visando, Senhor, a nossa iluminação, o trabalho, através da reflexão, o discernimento. Que esses estudos, Senhor, possam nos trazer os benefícios para a nossa autoiluminação. Que estejamos de mentes e corações abertos para podermos tirar o melhor proveito do que nos será ofertado. Com a tua permissão, Senhor, iniciaremos agora o estudo da manhã deste domingo. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, meus irmãos, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à última reunião pública de domingo do ano de 2021 do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Inês Maria, sou uma trabalhadora da casa e venho trazer hoje o estudo do Livro dos Espíritos, iniciando o capítulo 8 da Lei do Progresso, nos itens que vão 776 a 778, e o assunto de hoje é Estado da Natureza. Na pergunta 776, Kardec pergunta aos espíritos, se serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural. E os espíritos esclarecem que não, o estado de natureza é o estado primitivo do homem. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, no estado de natureza, o homem está no seu momento mais rude. Ele está realmente há bilhões de anos atrás. Nós já passamos por esse estado. A civilização, que requer normas, papéis sociais, condutas, regras, está muito longe disso tudo. Então, quando estamos civilizados, é que nós já compreendemos que a rudeza não nos ajuda, que precisamos usar da inteligência e da moralidade para avançar. Então, a lei natural, que é a lei divina, ela nos auxilia nesse processo. Ela nos mostra o caminho do bem e do mal e vai nos levando paulatinamente à estrada do progresso. Vejamos um pouco mais sobre essa questão da lei da natureza, da lei da natureza e do estado de natureza. Então, os espíritos que foram criados simples e ignorantes, eles se instruem à medida que vão vivendo essas situações. Então, eles saem desse estado de natureza e, subordinado à lei natural, eles vão avançando. Vamos ver o que diz a nota de Kardec. Na nota de Kardec, esclarece que o estado de natureza é a infância da humanidade, o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, são nos primórdios da humanidade, o homem está ali na sua rudeza, enfrentando todas as dificuldades ainda sozinho, Ele não juntou ainda em comunidade, então ele está enfrentando todos os desafios, aprendendo com tudo isso e progredindo, desenvolvendo o senso moral, desenvolvendo o seu intelecto. Outro ponto que Kardec nos esclarece é que, sendo o homem perfectível, trazendo em si o germe de seu aperfeiçoamento, ele não está destinado a viver eternamente no estado de natureza, assim como não foi destinado a viver eternamente na infância. Então, nós temos fases, E veja como é importante a fase da infância para nós, que nós aprendemos a ver, a ouvir, a compreender as palavras, a identificar os sons,
as cores, as formas, né? A nos relacionarmos uns com os outros e, principalmente, a gente aprende a se defender, a se alimentar, né? A gente aprende que temos necessidades e, aos poucos, vamos ficando cada vez mais independentes uns dos outros, resolvendo as coisas, né? Refletindo, né? Nós vamos desenvolvendo a inteligência para encontrar soluções para as nossas questões, não é mesmo? E tudo isso é importante, né, como aprendizado. Então, assim para o homem primitivo também. Então, ele não está parado nesse estágio, ele está em aprendizagem. E Kardec diz que aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. Então, o progresso é uma lei, e essa lei vai impulsioná-lo a sair desse lugar de individualista para um lugar coletivo. E aí que vem a vantagem da civilização, porque você auxilia e é auxiliado. Você se relaciona e aprende e troca informações. E aí você cresce mais rápido. Porque quando duas pessoas se unem para o bem comum, atinge mais pessoas e esse progresso se dá mais rapidamente. Outra coisa que Kardec esclarece é que a lei natural, ao contrário, ela rege a humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que compreende e a pratica. Então, a lei natural, a gente está falando da lei de Deus, né? Aquela que rege todos os seres e todos os mundos. E ela auxilia no progresso, porque nos faz compreender o bem e o mal, então fazemos escolhas melhores, então vamos sim avançando. Então, o estado de natureza é o ambiente mais primitivo que o homem viveu. O ambiente externo e o ambiente interno também, onde o progresso era lento, mas era um estágio necessário para o seu aprendizado. Então, os espíritos vão despertando pela força do tempo, pela força do espaço, de acordo com a sua evolução e vão alcançando a lei do progresso. Eles podem caminhar mais devagar ou mais lentamente, de acordo com o uso do seu livre-arbítrio. Então, a lei natural, aquela que fala do Livro dos Espíritos na questão 614, é aquela lei perfeita, imutável. Vejam que na nossa sociedade, constantemente temos que ajustar as leis, porque elas não contemplam determinada população. E nós que já temos um avanço moral, vamos nos lembrando dos outros companheiros e vamos então protegendo. Vamos então criando as mesmas condições favoráveis que daquelas que são para nós também, né? Para que todos o quê? Para que todos avancem, para que todos se sintam contemplados nas suas necessidades e felizes, né? Nós temos essa obrigação moral, né? De permitir, de acolher, de respeitar as necessidades do outro, de ouvir o outro, de prover as necessidades do outro. Esse é o ponto principal da sociedade, uns pelos outros. Né? Então, essa lei divina, ela vai nos indicar o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Sabemos disso, que somos mais infelizes, né? Vivemos mais dificuldades quando nós nos afastamos da lei de Deus. Então, essas leis são normas, são regras, são criadas e impostas por Deus para nos auxiliar nessa ascensão moral. Porque a partir do momento que nós compreendemos o bem e o mal, as nossas escolhas ficam completamente diferentes. E a nossa caminhada fica mais suave. Então, a nossa meta material é uma sociedade civilizada e fraterna, e a nossa meta espiritual é a angelitude, que nós vamos chegar lá. Na pergunta 777, Kardec diz: tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra? Imagine, pode ser que alguém ache que viver no meio da natureza, caçar sua própria comida e estar sujeito a todas as intempéries seja o melhor. Mas mesmo hoje, isso já é muito difícil, né? Temos até alguns realities onde as pessoas vão para a natureza se expor a todo tipo de risco como forma de superação.
Porém, no momento atual, nós já desenvolvemos a inteligência, nós já desenvolvemos uma série de instrumentos que nos auxiliam. Nós não estamos falando desse momento, a gente está falando de um momento em que o homem não tinha nenhum instrumento para lhe ajudar. Ele tinha que usar a sua força física e a sua inteligência para sobreviver, né? E aí os espíritos vão responder essa questão, né? Será que isso é a felicidade perfeita? Para alguns, e aí os espíritos dizem: que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças são mais felizes do que os homens feitos. Então, por que as pessoas, algumas pessoas, acham que isso é o estado de perfeita felicidade? Muitas vezes são preguiçosas, porque resolver enigmas para sobreviver, para auxiliar alguém, é preciso trabalho, é preciso esforço. E muitas vezes a pessoa não quer fazer esse esforço. Ela quer encontrar tudo pronto. Não é à toa que a gente ainda vive extraindo tudo da natureza e muita gente nem repõe. Acha que é uma fonte inesgotável. Até hoje nós temos esse comportamento de pegar o que já está pronto, de não modificar. Por outro lado, tem um grupo que luta o tempo todo para aperfeiçoar o que já temos, para preservar e para melhorar a nossa condição, né? Então, são aqueles que avançam mais rápido e outros que avançam mais lentamente. Mas como o progresso é uma lei, e a gente está falando dele hoje, do progresso, nós vamos avançar, né? Mais dia, menos dia, vamos todos compreender. Então, o estágio infantil, ele é muito importante para o estágio da fase adulta. É nele que aprendemos muitas e muitas coisas, desenvolvemos as nossas habilidades, as nossas potencialidades, para a gente chegar muito bem na fase adulta. Observem que aqueles que não tiveram seu desenvolvimento natural, né, que sofreram algum tipo de prejuízo, impedimento, na fase adulta vai apresentar as adversidades, as limitações. Não vão conseguir resolver determinadas questões. Então, assim é no estágio primitivo. Para chegar até o estado de civilização, o homem teve de percorrer bilhões e bilhões de anos. E aqui estamos nós, num planeta de provas e expiações, vencendo as adversidades do planeta, do relacionamento, da moralidade. Já avançamos muito na fase intelectual, mas a moralidade nós precisamos muitíssimo avançar. E é isso. Estamos aqui um pelos outros. Então, tem pessoas sim que se acomodam, né? Tentam subsistir só com o que têm, né? Mas cedo ou tarde terão que refletir, terão que vencer esses desafios, né? Para que o progresso se dê, né? Porque a beleza da vida está justamente nesse avanço. Todo dia temos novas oportunidades de desabrochar, de fazer, de ampliar as nossas qualidades, né? E nossas virtudes, para que a gente avance, né? Que a gente ajude também nessa transformação planetária. A gente precisa desse avanço moral, né? Nós somos co-criadores com Deus porque transformamos tudo à nossa volta. Nós melhoramos a condição da semente, do solo, né? Nós pegamos o que já tem e com a nossa inteligência, a nossa moralidade, nós melhoramos e muito a nossa condição aqui no planeta. Mas precisamos ficarmos ainda mais evoluídos na questão moral. Porque precisamos nos relacionar uns com os outros, porque somos irmãos. E sendo assim, nós só sairemos daqui quando a gente acertar e aparar todas essas arestas. Vamos ver na próxima questão o que Kardec nos traz. Na questão 778, Kardec pergunta: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Imagina depois que a gente chega nesse momento de tanta tecnologia, né? Hoje nós nos comunicamos de um lugar para outro em tempo real, lá do outro lado do mundo. Será que a gente, por algum motivo, poderia retornar a esse estágio primitivo? E os espíritos respondem que não.
o homem tem que progredir incessantemente e que não pode volver a um estado de infância. Desde que progride é porque Deus assim o quer. Pensa que possa retrogradar a sua primitiva condição, fora negar a lei do progresso. Então, nós não podemos derrogar nem negar, melhor dizendo, a lei do progresso. É uma lei imutável. Então, vai acontecer o progresso. O que nos ocorre é que às vezes é mais lento, mais devagar, mais dificultoso, mas é por conta das nossas próprias ações. No entanto, sabemos que de tempos em tempos Deus nos auxilia, né? Dá uma sacudidela para que a gente saia desse lugar comum, que a gente procure o avanço, tanto moral quanto espiritual. Então, graças a Deus, né, que nós não retornamos àquele estado primitivo, não é mesmo? O máximo que pode nos acontecer é ficarmos estacionários em alguma situação que precisamos aprender. Mas, como disse, cedo ou tarde vai acontecer esse ajuste. E lá na questão do Livro dos Espíritos 783, os Espíritos são claros quando dizem: quando um povo não progride tão depressa como devera, Deus o sujeita a tempos e tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E eu trouxe essa questão para a gente pensar. Será que isso que está nos acontecendo no momento, será que está nos produzindo esse abalo para que a gente avance, saia do lugar comum? Será que essa pandemia produziu em nós uma reforma? Um progresso? Será que muitos estavam acomodados em suas famílias e de repente teve que tomar pé da situação, tomar seu lugar, seu papel nesse núcleo social e progredir, assumir compromissos, resolver situações pendentes, crescer por si só pela falta do outro? Será que teve ou tivemos que amparar muito mais a nossa família? Porque os abalos, como os Espíritos nos esclarecem, é para produzir algo de renovação. O que será que essas situações nos ensinam? Para cada um de nós, um aprendizado. Mas elas são importantes no nosso planeta para que nós possamos avançar. Então, a doutrina espírita, ela vem tirar o homem desse estado de natureza, né, meus irmãos? Ela vem colocá-lo de frente a frente com a razão e vem descobrir essa verdade. A verdade é que nós somos construtores do nosso futuro, que nós estamos subordinados a uma lei de Deus, que é de justiça, que é de amor, que é de caridade, que Ele nos colocou num planeta com toda a condição de subsistência e que nós devemos fazer o esforço de sobreviver e conviver uns com os outros, reconhecendo o Pai do céu como aquele que tudo produz, tudo auxilia, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada e que esse progresso lá na frente vai nos levar àquela angelitude. Essa é a proposta divina. Nós fomos criados simples e ignorantes com destinação à angelitude. Então, precisamos acabar com a nossa ignorância. Precisamos seguir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio dar função para aquela lei, a lei mosaica, a lei de Deus, aquela que Deus passou para Moisés e que nós vamos seguindo as orientações de Jesus, cumprindo essa lei, que é imutável. Então, nada regride, tudo cresce, tudo avança, tudo transforma. Tudo se transforma. Nós mesmos transformamos as nossas leis para serem mais adequadas às nossas necessidades. Então, elas vão se modificando à medida que a civilização percebe os seus equívocos e vai reparando e vai acolhendo os seus componentes. E a lei de Deus, para nós, conforme a nossa moralidade se eleva, vai ficando mais clara para que a gente avance mais rapidamente
nesse progresso espiritual. Eu trouxe para a nossa reflexão, um texto muito interessante que fala sobre o progresso. E eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto está neste livro, Convites da Vida, É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, nós vemos aqui nas imagens que nós saímos lá de mãos solitárias para uma mão solidária e estamos avançando para um espírito de luz, um espírito elevado. E o nome da página chama-se Convite ao Progresso. Está no capítulo 42. E diz assim: tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Justo preservá-lo, necessário fomentá-lo, indispensável construí-lo quanto escasseia. Referimos-nos ao progresso espiritual, de cuja fonte se originam as diversas manifestações de bem-estar e harmonia gerais. Na sustentação do equilíbrio somático, se investem recursos externos de vária procedência, sem que se considere ser o campo da forma a materialização das engrenagens espirituais exteriorizadas em implementos celulares de que necessita o ser para a própria evolução. Da mesma forma, a harmonia ou desajuste psíquico decorre dos recônditos do espírito reencarnado que atua por processo muito sutil e persistentes nos centros da emoção, da inteligência e da memória, ocasionando arranjo mental ou distonias psíquicas complexas. Vinculado ao passado espiritual, de onde procede, o homem experimenta as resultantes dos atos praticados com acerto ou incorretamente ou não durante a experiência carnal. Podes, portanto, malgrado as circunstâncias propícias ou adversas, laborar pela conservação da saúde ou fomentá-la através das disposições colocadas a benefício de ti mesmo, gerando energias novas mediante pensamento favorável que se encarregará de produzir renovação e harmonia no domicílio de que te serves. Fatores outros acalentados são responsáveis por danos graves e enfermidades que dizimam em larga escala e dos quais somente pouco se dispõe a combater com segurança. Ociosidade, pessimismo, malquerença, irritabilidade, ambição exagerada, inveja e todo um séquito de infelizes famanazes constituem viroses perniciosas que terminam por desarmonizar as mais vigorosas estruturas físicas, morais ou mentais do homem. O ócio conspira contra si mesmo por facultar a inação que entorpece os órgãos físicos e anestesia a mente. O pessimista, cultivando as sombras, vê-se cercado de angústia crescente. O malquerente, a semear idiosincrasias, defronta animosidade em toda parte. O irritável aspira o tóxico que exterioriza em volta, envenenando-lhe. O ambicioso se encontra a um passo da loucura. O invejoso se perturba ante as densas nuvens e os miasmas mentais que exala. Somente o amor constitui tônico refazente, salutar, para qualquer enfermidade, favorecendo com mais amplas facilidades o paciente para as demais terapêuticas de recuperação. O progresso de cada um, como da coletividade, decorre do estado d'alma de quem o elabora. Favorece-te, desse modo, com as nobres ideias cristãs, tornando-te afortunados em moedas de bom humor, a fim de que a saúde íntima se espraie em aparência agradável, equilíbrio orgânico e harmonia psíquica, contribuindo para o progresso do Evangelho na Terra, até o momento final do êxito da jornada física, que te é a oportunidade feliz e redentora, conduzindo contigo
os companheiros que encontres pela retaguarda dos caminhos. Essa é a mensagem de Joana de Ângeles para todos nós, meus irmãos, que não percamos a oportunidade de progredir e de levar a mensagem redentora do Evangelho de Jesus a todos os corações, para que nós, todos juntos, possamos progredir mais rapidamente. Que Deus abençoe a cada um, que tenhamos todos um ótimo domingo, uma semana abençoada, e desejo a todos um feliz ano novo. Um abraço, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Sou Miriam e hoje o nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, item 11, a beneficência. E o que é a beneficência? É a virtude de fazer o bem ao próximo, de fazer o bem ao outro, de levar ao outro todo o bem possível que nós já podemos distribuir, que nós já podemos compartilhar. É uma mensagem de Adolfo, linda, que nós vamos ler e sentir na íntegra. Abram os seus corações para a mensagem desta manhã. Primeiro nós vamos ao Livro dos Espíritos e depois nós vamos entrar na mensagem de Adolfo. Vamos lá? Para orientar o nosso raciocínio, antes de entrarmos na mensagem de Adolfo, nós vamos ao Livro dos Espíritos, questão 132, na qual os Espíritos respondem a Kardec qual o objetivo da encarnação. Eles nos dizem assim: Deus lhes impõe aos espíritos a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, encarnamos e reencarnamos para chegar à perfeição. De que forma nós vamos fazer isso? Sozinhos? Olhando para nós mesmos? Não. Compartilhando os nossos talentos com o outro, cuidando do outro, cuidando de nós também, mas cuidando do outro, confraternizando, trocando, socializando, estando junto, em união, fazendo parte, nos preocupando com o bem-estar geral. E a resposta termina nos dizendo que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza.
Adolfo, em sua mensagem, ele nos orienta da seguinte forma: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes, as dificuldades e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos, carentes de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Então, lembrando que para chegarmos ao progresso que devemos ter, a nossa perfeição relativa, nós colaboramos com Deus na sua obra. É através dessa ação, desse movimento, que nós crescemos. É através do outro. Então, Adolfo está nos falando do amai ao próximo como a si mesmo, que Jesus veio nos ensinar. Ele aqui nos convoca a aplacar a fome do corpo, que sim, é urgente, principalmente nesse momento que passamos no nosso país, não é? Mas há outras fomes também a aplacar. A fome do entendimento, a fome de compreensão, a fome de conhecimento, a fome de carinho, de amor, de abraço. Então, há muitas fomes que, em nome da divindade, como representantes da divindade, nos cabe aplacar no outro. E Adolfo continua nos dizendo assim: ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então, ele nos convoca a responsabilidade que temos com o outro, porque nós não queremos problemas, não é? Já basta os nossos, às vezes nós falamos isso. Mas quantas vezes nós colocamos os nossos problemas numa ótica tão maior e do momento que nós estamos com o outro, do momento que nós nos predispusermos a levar para o outro a alegria, a solução daquele desespero que às vezes é tão pequeno para nós. E eu não estou falando só de questões monetárias, não. A companhia,
a colaboração, a solidariedade, o ouvido amigo, o ombro amigo. Nós vamos olhar para os nossos problemas, que são desafios da existência, sim, é para ser dessa forma. Mas nós vamos dar a eles a dimensão real, porque tudo que a gente foca aumenta. Então, quando nós olhamos demais para o nosso próprio umbigo, e eu não estou dizendo que devemos nos relegar a segundo plano, não é isso, mas quando nós colaboramos, quando nós saímos de nós mesmos para estarmos com o outro, a nossa vida se torna mais leve, porque a alegria do outro, ela também é a nossa alegria. Porque a satisfação do outro em ter as suas questões mais imediatas resolvidas nos traz muita paz ao coração. Então, nós observamos na imagem um cego que Jesus curou, o olhar de surpresa dele. Estou vendo. Então, quantas vezes nós podemos ter essa alegria, né? Essas deliciosas impressões de que Adolfo nos fala ao saciar a fome de alguém, ao instruir alguém que não sabia ler, que não sabia escrever, e por aí vai. São tantas oportunidades, mas ele nos fala para irmos ao encontro do infortúnio, para não esperarmos que o outro nos peça, para buscarmos as misérias ocultas, aquelas que não ficam aparentes. O ser humano, ele sofre calado, recolhido, e essas misérias podem estar bem do nosso lado. Porque nós não estamos falando aqui apenas da miséria material, nós estamos falando da miséria moral. Às vezes está dentro da nossa casa, do nosso lado, e nós não observamos isso. Então ele nos chama para sairmos de nós mesmos em direção ao outro. No livro Jovens no Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por vários espíritos que desencarnaram na década de 60 do século passado, um deles nos diz o seguinte: Jesus nos espera nos outros. E Adolfo prossegue nos falando da caridade, que é o amor em ação. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar, ou seja, o prelúdio das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Há uma música brasileira, né, na nossa música popular brasileira, que diz que é impossível ser feliz sozinho. E é verdade. A caridade, que é a bandeira da nossa doutrina espírita, ela nos leva ao outro. E a caridade é que nos auxilia a vencer as duas chagas da humanidade, que ainda estão entre nós, mas que nós vamos pouco a pouco vencê-las sim, que é o orgulho e o egoísmo. Então, muitas vezes nós somos levados a acreditar que, em detrimento do outro, se nós estivermos satisfeitos, e não estou falando aqui
do necessário, mas em relação ao supérfluo, nós seremos felizes. E Adolfo vem nos dizer que a felicidade é essa comunhão de corações. Como é que podemos estar felizes em um mundo onde crianças morrem de fome, onde idosos morrem à míngua, onde as pessoas têm necessidades básicas de água limpa? Por isso que nos dizem que a felicidade não é deste mundo. E aí eu preciso abrir um parênteses. Sim, a felicidade plena. Podemos ter momentos muito felizes junto à nossa família, aos nossos amigos, mas também no dever cumprido para com o próximo, através da caridade, através do entendimento de que é nosso papel como cartas vivas do Cristo levar dentro dos nossos limites aquilo que pudermos. Deus, Jesus, a espiritualidade amiga não nos pedem nada mais do que aquilo que podemos oferecer. Então, às vezes, nós não ajudamos porque sempre nos achamos sem condições, mas todos nós temos condições de ajudar de alguma forma. Encontremos a nossa maneira, encontremos a nossa possibilidade e façamos tudo o que pudermos, onde estivermos, para auxiliar nessa obra da criação maravilhosa que se ilumina a cada dia e que precisa, sim, da nossa colaboração. E Adolfo encerra sua mensagem nos dizendo assim: quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Quanto bem a fazer! Então não vamos nos queixar, vamos agradecer. Agradecer pelo que já temos, pelo que já podemos, por quem já somos. Não deu certo dessa vez? Da próxima vez nós faremos diferente, tentaremos diferente. Não era o que queríamos, não era desse jeito. Vamos ter bom ânimo. Jesus nos concita o bom ânimo, dizendo que Ele venceu o mundo. Então vamos ter a gratidão por norte e principalmente a gratidão de podermos socorrer alguém, de podermos levar uma palavra amiga, de podermos amparar. E vejam bem, eu não estou falando necessariamente de mais longe. Precisamos olhar para perto também. Olhar em volta. E se pudermos chegar mais longe, que cheguemos. Se pudermos amparar através do nosso pensamento, que está muito, muito distante, façamos uma oração que envolva o mundo inteiro, uma oração que chegue às zonas de conflito, onde nós não podemos chegar, mas a nossa vibração pedindo paz, pedindo para que aquelas pessoas fiquem seguras. Imaginem quantas vibrações unidas ao mesmo tempo poderão chegar lá
nós nem imaginamos o bem que podemos fazer com um simples pensamento. Nunca nos coloquemos na condição daquele que não pode, porque nós podemos. E se nós podemos, não vamos deixar de fazer todo o bem possível. Que estamos nos encaminhando para aquela contagem de tempo humana, onde um ano termina e o outro começa. Nós que precisamos desses marcos temporais, porque nós podemos recomeçar a qualquer momento, em qualquer dia da semana, na hora que acordarmos, ao meio-dia, às 5 da tarde, na hora de dormir. Sempre é tempo de recomeçar, de rever os nossos propósitos. Lembrando da questão 132, por que nós estamos aqui? Por que encarnamos e reencarnamos? Para progredir. Porque nós podemos. Porque Deus nos ampara para isso. E lembrando das palavras lindas de Adolfo, um chamamento a fazermos todo o bem possível, porque todos nós somos instrumentos divinos. Nessa obra da criação, nós vamos ler alguns pequenos trechinhos que eu separei da carta de Ano Novo de Emmanuel, que está lá no livro Vida e Caminho. Convido vocês a buscarem na internet e lerem a carta inteira. Ele nos diz que Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Servir ficou numa condição de subalternidade, né? Aquele que serve. Não, gente, servir é privilégio. Ter a oportunidade de poder, lembrando tudo o que nós vimos da mensagem de Adolfo, de poder levar ao outro um pouco de nós mesmos, que vai trazer a alegria, o alívio, o conforto ao nosso irmão, é privilégio. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Vamos olhar para nós mesmos e saber aquilo que precisamos fazer para melhorar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos de jornada. Ano novo, novo dia. O que a gente lembra, né? Do nascer do sol, que esse sol nasça dentro de cada um de nós e que a nossa luz, seja ela do tamanho que for, ela possa iluminar a todos que caminham conosco e que possamos, através do nosso pensamento, levá-la a todos os cantinhos desse mundo que necessitam de luz. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. É o que Adolfo veio nos falar. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Que o nosso coração esteja aberto a Jesus. Além do entendimento da letra, precisamos tirar o véu da letra e sentir a sua mensagem. Compreender todo o amor que cada palavra de Jesus carrega. E externar esse amor cada vez mais à medida que nós formos nos fortalecendo para os nossos irmãos. Nós progredimos em equipe. Nós estamos aqui também como representantes de Deus na obra da criação. Por algumas cabecinhas deve estar passando assim, mas eu, na condição que me encontro, sim, todos nós. Em qualquer condição, nós temos oportunidade de fazer o bem. Condição de atender a Deus, amparando a nós mesmos, porque precisamos estar fortes para amparar ao outro, e assim o progresso se faz.
E para encerrar o nosso estudo da manhã de hoje, mais uma vez trazemos uma frase de Emmanuel. Quanto mais amor, mais luz no caminho. E isso nos coloca na mensagem de Adolfo, não é? No chamamento que ele nos faz, nos lembra a questão 132 e nos fala dos propósitos que precisamos ter para o novo tempo, para o novo ano. Feliz ano novo. Feliz 2022 a todos. Que seja um ano de muito trabalho no bem e que não tenhamos receio de amar sem medida. Como Jesus fez e faz todos os dias por nós. Que Jesus abençoe a passagem de ano, que tenham muita paz, muita saúde. Nos vemos no ano que vem. E ao término do primeiro momento da manhã de hoje, de estudos, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo. Pela oportunidade da encarnação, por todos os cuidados que o Senhor tem para conosco todos os dias, por esse imenso grupo de espíritos amigos e abnegados que nos sustentam, nos amparam, nos orientam, nos convidam ao bem todos os dias em Teu nome. Somos filhos e sabemos que, como filhos do Teu amor, nós sempre somos amparados. E como filhos, sabemos que temos muitos irmãos, que as nossas mãos, nosso coração, nosso pensamento, o nosso amor esteja sempre à disposição da grande família humana, para que também nós coloquemos o nosso tijolinho de paz, de esperança, de concórdia, de amor, nessa construção desse mundo melhor, iluminado, feliz, onde não haverá pessoas abandonadas, sozinhas, discriminadas. Que esse mundo novo comece por nós. Se cada um de nós fizermos o melhor, nós veremos em breve esse mundo transformado que o nosso coração anseia. Te pedimos que envolva todos que necessitam, Senhor, todos que passam agora pelo nosso pensamento, que todos possam ser abraçados, fortalecidos pelo Teu amor, e assim felizes e gratos. Te pedimos permissão para dar por encerrada a reunião de estudos da manhã de hoje. Esteja conosco hoje e sempre, e que de nossa parte estejamos sempre contigo. Que assim seja.
Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Oi, crianças! Vamos fazer a nossa prece? Que essa prece seja uma promessa que, mesmo vocês crescendo, nunca esqueçam de cultivar um encantamento diante das coisas, porque quanto mais infância conseguirmos conservar pela vida toda, mais felizes seremos. Então vamos lá? Pai do céu, prometo que quando gritar, seja só de felicidade e de chorar de emoção sempre que der vontade. Prometo fazer guerras, mas só de travesseiros. Prometo pular sempre mais alto para tentar pegar as estrelas. Prometo nunca deixar de subir em árvores e nem desistir de encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris. Prometo nunca parar de acreditar que tenho superpoderes, seja de provocar risos, alçar voos ou conquistar o mundo. Prometo cultivar sempre as amizades, os sonhos, com a mesma verdade com que acredito neles hoje. Prometo plantar um ipê branco no jardim de casa, na rua ou em qualquer lugar. Prometo reinventar minha história toda vez que não gostar da última parte. Prometo ter o dia mais feliz da minha vida todos os dias. Prometo que quando crescer eu vou ser simplesmente grande. Que assim seja, graças a Deus. Olá, galerinha do Geal!
Vamos ao nosso tema de hoje, a promessa do Ano Novo. Você sabe o que significa Ano Novo? Costuma representar a esperança de novas oportunidades. É um momento onde nos lembramos de tudo de bom e de importante que aprendemos no ano anterior. É a possibilidade de renovar planos, sonhos e metas para o próximo ano. A cada final de ano, todos nós fazemos uma reflexão sobre o ano que passou. Colocamos na balança e temos a noção para o lado que essa balança pendeu. Já que estamos bem pertinho do Ano Novo, que tal começarmos a fazer uma reflexão sobre nós mesmos? Eu queria ser uma pessoa melhor e colocar em prática tudo que aprendi em 2021. Será que existe uma fórmula mágica para perdoar, ser mais responsável, me tornar mais humilde? Hein, minha gente, será que existe uma fórmula mágica para isso? Claro que não. Devemos começar aos poucos, uma coisa de cada vez e um dia após o outro. Vou dar um exemplo, que a grande maioria das pessoas, inclusive eu, fazemos essa promessa todo final de ano. Eu quero comer certinho todos os dias de 2022. Comer legumes, frutas, verduras que eu não gosto. Então, será que a gente consegue fazer isso colocando tudo no prato? Vou comer tudo e vou passar a gostar de tudo? Será que isso vai dar certo? Ou será que se eu ficar pensando que gosto de tudo, de todas as comidas saudáveis, aí eu vou acordar no dia seguinte gostando de tudo? Será que isso também pode dar certo? Como eu disse anteriormente, não existe uma mágica para isso. O jeito é decidir que vai mudar, se esforçar e aprender a comer coisas novas e colocar em prática. Então vamos começar? O primeiro dia do ano, eu quero aprender a comer comidas saudáveis. Para conseguir, todo dia vou experimentar uma comida nova. Hoje é o dia da lentilha, amanhã do morango e depois de amanhã o dia da abobrinha. Quando chegar no final do ano, vou ter experimentado muitas comidas novas e vou descobrir quais as que eu gosto muito e quais as que eu gosto mais ou menos. E é assim que podemos aprender coisas novas, a ser gentil. Tente ser gentil com uma pessoa por dia. Quer aprender a compartilhar? Compartilhe uma coisa nova com uma pessoa por dia. E assim nós vamos aprender naturalmente, vai se tornar uma rotina, um hábito. E a cada dia nos tornamos uma pessoa melhor. Então, meus amigos, vamos agradecer ao Pai a oportunidade de encerrarmos mais um ciclo e iniciarmos uma nova jornada. Nós, as Tia do Geal, desejamos um feliz ano novo para todos vocês. Estamos também enviando um beijo em cada coração. Fiquem com Deus. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual.
Se brigar por causa de futebol e falar palavrão no farol, se não virmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se não valorizar aquele amigo, se olhar só para o próprio umbigo, se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, se você não conseguir se casar, desculpa aí, era só pra rimar, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Muito amor de Deus e o seu ano novo vai ser sem igual. Pois sem o amor de Deus, tudo vai ser igual. Igual, igual. E aí, crianças, gostaram da música? Eu gostei. O título da música é Tudo Igual? É uma pergunta interessante, vocês não acham? Então vamos refletir sobre ela? Algumas coisas podem e devem ficar sempre iguais, outras não. Afinal, temos que crescer, progredir, evoluir. A música começa dizendo assim: ano novo, vida nova. Então, temos que pensar e agir de forma diferente. E as mudanças são sempre de dentro para fora. Novas estações, novas emoções. Devemos permitir que novos sentimentos surjam dentro de nós, nos impulsionando para agir no bem. A mudança para um novo ano requer reflexão do ontem para agirmos melhor hoje e sermos mais felizes amanhã. E em que podemos mudar? Vejamos. Respeitar a opinião do outro, a preferência do outro no futebol, na brincadeira, filmes, jogos. Agir com mais calma e mais disposição em auxílio ao irmão. Medir nossas palavras. Um novo ano que surge é um convite para repensar no tempo em que você não fala com seu amigo, perguntando como ele está. Um novo ano que se inicia nos convida a uma mudança em nossa vida, que devemos amar mais, perdoar verdadeiramente, ser paciente e compreender ao outro, orando por ele. Tem uma tirinha que diz assim: o que o ano novo irá nos trazer? Sabem qual é a resposta? 365 oportunidades. Olha que legal! Cada dia do novo ano é uma nova oportunidade de vencer. Vencer a si mesmo. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. No livro Respostas da Vida, de André Luiz, por Chico Xavier, diz assim: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Sabem o que isso quer dizer? Que nós já sabemos que somos aquilo que pensamos. Pense no bem e você viverá melhor. Devemos pensar em ter boas atitudes, boas palavras, bons sentimentos em relação ao outro e também em relação a nós mesmos e agir com mais fraternidade, perdoando ao seu irmão, tendo compaixão por ele diante da dificuldade pela qual ele está passando. Pois sem o amor de Deus, tudo vai ser igual. Então,
Por que deixar para amanhã? Comece a mudança em você, hoje mesmo. Beijinhos para um novo ano que se inicia. Vamos agora à atividade com a tia Bia. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Bia e agora chegou o momento da nossa atividade do estudo de hoje, que foi sobre as promessas do ano novo. O que você espera em 2022? Vamos lembrar o que a tia Shirley falou pra gente lá no início do vídeo? Ela falou do que a gente espera mudar mais voltado para a nossa vida mesmo pessoal, do nosso lado material. Como no caso, o exemplo que a tia Shirley deu foi sobre a nossa alimentação. Como a gente pode mudar os nossos hábitos, tornar os nossos hábitos alimentares mais saudáveis. E aí a tia Shirley falou que a gente pode experimentar um legume, uma fruta diferente, um de cada vez, que a gente não precisa provar todos os legumes de uma vez, não é verdade? Então, se a gente tem esse objetivo de se alimentar melhor, a gente pode assumir esse compromisso conosco e experimentar uma coisa nova. E aí, ao final do ano, eu vou saber aqueles legumes, aquelas frutas que eu gosto e aqueles que eu não gosto muito. E isso vale para tudo, gente. Para aquela matéria chata que a gente não gosta de estudar, ou aquele hábito de fazer a cama que às vezes a gente não faz, a mãe da gente briga com a gente. Vamos tentar fazer aos poucos, um dia de cada vez e sempre mentalizando o que eu quero fazer, o meu objetivo final, que com certeza, com vontade, nós vamos conseguir. Depois, a tia Daisy conversou com a gente sobre aquela música, Tudo Igual, vocês lembram? Eu gostei muito dessa música e ela fala sobre as nossas atitudes no dia a dia, as nossas atitudes morais, aquelas atitudes que fazemos com o nosso amigo e às vezes até conosco mesmo. E que também, se a gente quiser, se a gente tiver força de vontade, a gente consegue mudar, tendo fé em Deus e confiança que nós somos capazes de nos tornar pessoas melhores, sendo gentis, sendo mais pacientes, sendo menos egoístas, mais generosos. Se a gente quiser de verdade e ter firmeza no nosso pensamento, nada para a gente é impossível, quando o nosso objetivo for o bem. E agora, para a gente conseguir concretizar todo esse pensamento e essa nossa vontade, vamos fazer um desenho bem bonito, expressando o que a gente espera para 2022. O que a gente quer mudar em 2022? Qual é o nosso objetivo? Eu vou fazer o meu aqui e vou mostrar para vocês. Fiquem aí. Já voltei com os meus desenhos. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é para representar que eu quero me exercitar mais em 2022. Eu quero correr, andar de bicicleta, fazer alguma atividade física que eu fiz pouco esse ano. E é sempre bom, né, gente? Exercitar o corpo, se manter saudável. Já esse aqui é para representar que eu quero fortalecer a minha fé em 2022. Eu quero manter o hábito de orar todos os dias, orar com mais frequência e que eu possa exercitar essa fé, não só em Deus, mas também em mim mesma. E vocês? E os desenhos que vocês estão fazendo aí? Olha, tenho certeza que todo mundo vai querer ver. Coloquem lá no Padlet, assim a gente vai poder ver todos os desenhos lindos que com certeza vocês estão fazendo, tá bom? Beijo em todos, uma excelente semana e um feliz ano novo!
Agora, com os nossos corações e mentes tranquilos, vamos agradecer ao Mestre Jesus mais uma oportunidade de estudo. Agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos reencarnados aqui na Terra, por termos vivido esse ano de 2021 e por estarmos agora iniciando um novo ano, um novo ciclo nas nossas vidas, onde as nossas energias serão renovadas para que a gente consiga se manter firme no propósito, na meta de nos tornarmos pessoas melhores, para assim, Senhor, ficarmos mais pertinhos de você. Obrigada, Senhor Jesus, com a sua permissão, a gente encerra esse estudo de hoje. Graças a Deus.